Vou colocar o óculos para ficar mais inteligente. Boa tarde, galera. Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos trabalhar algumas equações diferenciais de ordem superior à primeira. Os exemplos que eu trouxe, eles são de equações de ordem 2. Mas eu vou usar o mesmo método para resolver uma EDO similar de qualquer ordem. Beleza? Num primeiro momento, nós vamos trabalhar com equações diferenciais de segunda ordem homogênea. Homogênea é porque do lado direito da igualdade vai ser igual a zero. Então, eu já vou ali no quadro e explico para vocês. Será que vocês conseguem ouvir sem eu colocar o microfone? Acho que sim. Se estiver baixo, vocês dão um grito ali que a Mariana me ajuda, beleza? Aqui, garotada, eu trouxe um exemplo genérico de equação diferencial de ordem superior à primeira. No caso, é uma equação diferencial de ordem 2. Observe que nós temos uma função de x que multiplica y duas linhas, outra função de x que multiplica y linha, outra função de x que multiplica y e uma função de x sem o fator y. Beleza? Essa é uma equação diferencial ordinária de ordem superior à primeira genérica. Agora, quando nós tomarmos esse g de x sendo igual a zero, nós teremos uma equação diferencial ordinária homogênea de ordem superior. Tudo bem? Ordem superior, porque é uma derivada de segunda ordem, terceira, quarta, quinta ordem. Homogênea, porque a função g de x, a função que não multiplica a função y ou derivadas de y, é igual a zero. Tudo bem? Então, nós vamos ter equações diferenciais com coeficientes constantes e nós vamos ter equações diferenciais com funções variadas. Nesse exemplo genérico, p de x é uma função de x. Por exemplo, x ao quadrado, x mais 2, que multiplica y duas linhas, seno de x, n tipo de funções. Mas pode ser coeficientes. Então, eu posso ter aqui p de x, que multiplica y duas linhas, poderia ser do tipo x ao quadrado, por exemplo, mais 3, que multiplica y duas linhas, mais um y', mais seno de x que multiplica y, igual a uma função g de x. Vou colocar um log aqui de x ao quadrado. Coloquei algo bem esdrúxulo, só para a gente ter uma ideia que pode ser qualquer coisa que multiplique, desde que esse fator sejam funções de x e não de y. Por exemplo, aqui eu tenho um y'. Lembrando que boa parte desses elementos podem ser igual a zero. Eu não preciso ter uma equação completa. Y duas linhas, y', y. Não. Eu tenho que ter o y duas linhas aparecendo na equação. As demais podem ser igual a zero. Poderia ser ali o y3' mais y'. Então tem uma infinidade de exemplos aqui. Poderia ser uma função do tipo assim, 2y 4' mais y' igual a zero. É uma equação de ordem superior à primeira. Nós veremos na aula de hoje equações diferenciais lineares de segunda ordem homogênea com coeficientes constantes. Ou seja, os valores que aparecem multiplicando os diferenciais de y são números reais e não funções reais. Nesse exemplo de baixo, eu coloquei funções reais. Todas são funções reais. E nesse exemplo de cima, eu coloquei constantes reais. Então, hoje, nós aprenderemos equações diferenciais de ordem superior à primeira com coeficientes constantes. Vocês podem acompanhar logo depois de
aplicações de equação diferencial ordinária de primeira ordem, tem esse conteúdo no material lá no Google. Beleza? Então, como primeiro exemplo, eu trouxe uma solução, né, de uma equação diferencial que as raízes da equação... Tu não colocou o exemplo? Tá. Que as raízes da equação são números reais. Para eu resolver uma equação diferencial ordinária de ordem superior à primeira, com coeficientes constantes, homogênea, eu vou ter alguns passos a seguir. Eu pego a equação e verifico que ela é homogênea. Ela é homogênea quando ela for igual a zero. Coeficientes constantes é porque na frente do y tem 1, na frente do y duas linhas tem 1, na frente do y linha tem 5. O que multiplica o y é o 6 igual a zero. Então ela é ordem superior, porque é derivada de segunda ordem. Coeficientes constantes, porque os fatores que multiplicam os diferenciais de y são números reais. Homogêneo, é igual a zero. Beleza? Então essa é uma equação completa. Para resolver uma equação diferencial de ordem superior à primeira, nós encontraremos primeiro o que nós chamamos de equação característica. Vou abreviar. A equação característica consiste em substituirmos os diferenciais por R. Então, onde tiver y em duas linhas, eu substituo por R ao quadrado. Onde tiver y' por R elevado a 1. E onde não tiver o diferencial, tiver a função primitiva de y, R elevado a zero. Nessa sequência, a gente pode fazer uma analogia. Se tivesse um y, a quarta seria a derivada quarta de y, perdão. Então, seria R elevado à quarta potência. Nesse sentido, nós temos como equação característica da equação dada R ao quadrado no lugar do y em duas linhas, mais 5R elevado a 1, eu repete a constante e substitui o diferencial por uma variável R, cuja potência equivale ao diferencial, à ordem do diferencial, mais 6 igual a zero. Observa aqui, eu tenho R ao quadrado, y duas linhas. R elevado a 1, y uma linha. Aí aqui eu tenho R elevado a zero, porque eu não tenho diferencial ali. R elevado a zero vazio, portanto, não preciso apresentá-lo. Beleza? Heloísa, tá ouvindo bem? Sim, estou ouvindo bem. Tá massa. Agora nós temos uma equação do segundo grau. Vou repetir. Eu posso expandir isso para uma equação de qualquer ordem, uma equação diferencial de qualquer ordem. Para resolver essa, que é do segundo grau, nós poderemos utilizar Bhaskara ou soma-produto, ou algum outro método. Agora, se for de terceiro, quarto, quinto grau, um dos métodos é Brio-Ruffini, para achar as raízes reais. Tudo bem? 3 tipos de raízes numa equação diferencial de ordem superior à primeira, que eu posso gerar a equação característica. Quando nós temos uma equação de ordem, um polinômio de ordem superior à primeira ordem, de ordem 2, 3, polinômio de segundo grau, terceiro grau, quarto grau, nós teremos 3 tipos de raízes. Raízes reais distintas, raízes reais idênticas e raízes complexas. Então, só voltando aqui um pouquinho. Não sei mais qual tela que é essa. Essa? É 3. Então, quando eu tiver uma equação do tipo A, Y, duas linhas, 3 linhas, vou colocar aqui. Vou colocar uma ordem 3. Mais B, Y, duas linhas, mais C, Y, linha, mais D igual a zero.
vou encontrar as raízes dessa equação, montando a equação característica, que vai ficar A R ao quadrado, ao cubo, mais BR ao quadrado, mais CR mais D igual a zero. As raízes dessa equação, que é uma equação do terceiro grau, elas podem ser todas elas idênticas. Então, eu vou ter, a gente diz assim, que se as raízes forem iguais, nós temos uma raiz com multiplicidade 3, se as três forem idênticas. Se elas forem diferentes, as três diferentes, eu falo que eu tenho 3 raízes distintas. Agora, eu poderia ter uma equação que 2 raízes são iguais e uma é diferente. Então, eu falo assim, ó, é uma raiz com multiplicidade 2 e uma outra raiz diferente. E poderia ter raízes complexas. Quando nós damos números complexos no ensino médio ou em cálculo 3, nós aprendemos que as raízes complexas, quando elas existem, elas são dadas em pares. Isso porque, se um número imaginário, um número complexo, é raiz, o conjugado dele também é raiz. Nesse contexto, se eu tiver como raiz de uma equação A igual a R, então, igual a mais BI, em que A é a parte real e B é a parte imaginária da solução, se eu conheço essa raiz, por analogia, eu conheço a segunda raiz. Então, R1 é igual a A e R2 vai ser igual a A menos BI. Pronto. Sabido uma raiz, por analogia, por comparação, números complexos, nós temos a segunda raiz. Nesse sentido, uma equação do terceiro grau, se ela tiver se eu conheço uma raiz complexa, logo eu conheço a sua segunda raiz complexa. Beleza? A terceira raiz, obrigatoriamente, ela vai ser de que tipo? Alguém pode me ajudar? Uma equação do terceiro grau, tem 3 raízes. Se eu conheço uma raiz complexa, eu sei a outra. A terceira equação vai ser de que tipo? Eu vou chorar. Alguém me salva? Me salva. Eu não estou escutando o que eu estou falando. Quinta série. Vinícius, meu amigo, me ajuda. Rafael. Eles até deixaram a cama fechada para eu não ver se eles estão dormindo, estão acordados. Heloísa. Falam, criatura. Samuel. Deus seja louvado. Retomando o conteúdo do terceiro ano do ensino médio, crianças. Números complexos. A Mariana está mentindo para mim que não viu. Eu comecei a dar aula na pré-escola. A pré-escola hoje é o primeiro... Na pré-escola, hoje é o primeiro ano do ensino fundamental. Não aumentaram os anos do ensino fundamental. Não. O pré, que todo mundo já ia, virou primeira série. Primeiro ano. Ah, mas tinha criança que não ia. Então, para que tivesse vaga para todas, que hoje é obrigatória a vaga, então, aumentou esse um ano. Só que o nono ano de vocês era a minha 8ª série. Então, como eu dei aula no pré, primeira, segunda, ensino médio... e outra, eu dei aula de várias disciplinas, inclusive de educação física, que eu acho uma desperdício de tempo, mas, enfim, eu sei os conteúdos que tem no ensino médio. Mas eu gostei. A Mariana está me enganando que não teve. A minha professora, ela falou, não vai ser. Eu também não aprendi, não. Outro. A primeira vez que eu vi números complexos foi na sua aula, quando você escreveu no começo do ano. Vocês estão me enganando. É verdade. Eu não sei números complexos. Deus, na sua infinita... Vamos lá.
Eu vou dar uma aula do número complexo, então, para vocês. Não agora. Agora eu vou continuar com o que eu estou dando. Mas eu vou voltar um pouquinho para vocês entenderem um pouco melhor o que eu estou falando. E vou resolver uma equação do segundo grau que não tem raiz real. Beleza? Então, todo mundo ficou mudo. Não é, crianças? Eu sei. Eu tenho plena convicção de que vocês podem não ter visto. Também sei que muitos de vocês viram, mas iam na escola para comer merenda, o Luan era para olhar para a bunda das meninas e assim por diante, e não prestaram atenção devida ao conteúdo. Tá. Eu dei aula com professores que falavam assim, eu não vou dar isso aí porque não cai. O conteúdo não foi feito para cair. Não é fruta podre para cair. O conteúdo foi feito para ser aprendido. Se você não utilizar, bem, um conhecimento é algo que ninguém me tira. Pronto. Para que me serviu isso? Para desenvolver o intelecto, um pouquinho raciocínio lógico. Mas e se utilizar? E eu não tive? Me fudi. Então é melhor eu forçar um pouquinho e aprender. Voltando aqui, eu vou... Como é que faz isso aqui, né? Então, se eu tiver uma equação do tipo, por exemplo, x ao quadrado mais 9 igual a 0. Lá em meados do século XV, os matemáticos eles foram indagados acerca de se a matemática é pronta, acabada, quem domina a matemática domina o universo. Resolva essa equação. Na realidade, a equação deles era x ao quadrado mais 32 igual a 0. Essa é a equação que o Ifrá, Boyer, eles trazem na história da matemática como sendo o problema posto. Na hora de resolver Bhaskara ou isolar, a gente chega no impasse. Olha aqui, x ao quadrado é igual a menos 9. Tirando a raiz dos dois lados, nós teremos mais ou menos a raiz de menos 9. E não existe dois números idênticos que, se multiplicados, geram o menos 9. Porque a raiz par tem que ser número e sinal igual, para multiplicar. Então, se a raiz é 3, a outra é 3. Então, 3 vezes 3, 9. É menos 9 lá dentro. Menos 3 vezes menos 3, mais 9. Então, não é nenhum desses. Com isso, nós concluímos que não existe raiz real com índice par de um número negativo. Lembrando, crianças, índice é o valor que está aqui em cima. Vou colocar os dois aqui. A gente sabe que não vai esses dois, não vamos colocar. Então, o índice é par. Pode ser 2, 4, 6 e assim por diante. Alô? É que sobe, não liga. Então, já que não tem, para não se mostrar derrotado, os matemáticos da época imaginaram uma solução. Por isso a gente diz número imaginário. E dentro, esses números imaginários, eles criaram um conjunto próprio para eles, que se chama conjunto dos números complexos, que é o maior de todos os conjuntos, englobando os demais, naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, complexos. Todos os números são complexos. Todos. Beleza? Agora, dentro dos complexos, a gente tem os reais, que são aqueles que acontecem naturalmente, e os imaginários. Os imaginários, eles vão servir assim para circuitos elétricos mais avançados. Então, quem faz engenharia elétrica vai ver a aplicação de cálculo diferencial, por exemplo, com variáveis complexas, para aeronáutica, para a dinâmica da asa do avião, e assim vai. Tem algumas aplicações, mas as aplicações elas são restritas a determinadas áreas. Por isso, talvez, menos trabalhado. Outra, alguns professores têm preguiça de pensar, porque se você for analisar, não é o conteúdo mais difícil do ensino médio. Por exemplo, eu acho mais difícil a análise combinatória. Tem umas coisas lá que eu acho uma viagem. Então, trigonometria, porque o número complexo está ligado à trigonometria fortemente. Eu acho um dos conteúdos mais fantásticos e aplicáveis que se tem. Voltando aqui, para resolver esse exercício, então, não sei quem, mas teve um gênio lá na época que veio aqui e disse assim:
não tem essa raiz quadrada. Porém, eu posso escrever o menos 9 como sendo 9 vezes menos 1. Mais o menos dá menos, 9 vezes 1, 9. Fechou. Posso separar assim. Então, eu posso escrever isso aqui como sendo... Deixa eu pegar uma borracha maior aqui. Como sendo... Como você tá? Como sendo... x igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9 que multiplica menos 1. Mas ainda não tem solução. Essa raiz aqui, nós podemos escrever ela como sendo um produto de duas raízes. Então, mais ou menos a raiz quadrada de 9 vezes a raiz quadrada de menos 1. A raiz quadrada de 9, nós conhecemos o valor, que é 3. Então, vai ficar mais ou menos mais ou menos 3, que multiplica a raiz quadrada de menos 1. Mas ainda não chegamos numa solução. Ainda tem uma raiz que eu não sei quanto é. Para isso, eles fizeram... Eu vou colocar aqui cálculo auxiliar 1 e aqui cálculo auxiliar 2. Fizeram uma substituição. Menos 1 é igual a i ao quadrado. I de imaginário. Imaginou-se uma solução. Não existia a aplicação prática. Era só para mostrar que a matemática realmente tinha solução para tudo. Então, está ali. Não está dentro do... eu não consigo representar isso no plano cartesiano. Mas existe um outro plano, chamado plano de Argand-Gauss, que ele é similar ao plano cartesiano, que eu consigo representar. E existem relações trigonométricas que me permitem trabalhar com isso, no plano de Argand-Gauss. Beleza? Agora, com essa substituição, nós passamos a ter x igual a mais ou menos 3 raiz quadrada de menos 1, como o menos 1 é igual a i ao quadrado, cancela, cancela, então x vai ser igual a mais ou menos 3i, está aqui. Essa é a solução do problema x ao quadrado mais 9 igual a 0. Porque se eu pegar o menos 3, por exemplo, i, vou ficar aqui, menos 3i ao quadrado mais 9 igual a 0. Menos ao quadrado é mais. 3 ao quadrado é 9. I ao quadrado é i ao quadrado. Agora, voltando na tela anterior, nós sabemos que i ao quadrado vale menos 1. Então, se i ao quadrado vale menos 1, substituindo aqui, nós teremos 9 vezes menos 1 mais 9 igual a 0. Menos 9 mais 9 é 0. Pronto. Só para verificar. Achamos. Nós temos como solução aqui, ó, x1 igual a 3i. E o x2 igual a menos 3i. Ou seja, duas raízes. Ele e o conjugado dele. Quem é o conjugado? É só mudar o sinal do número imaginário. Beleza? Então, se eu tivesse como solução x igual a 2 mais 2i, vamos supor que isso aqui fosse solução de uma equação diferencial. Então, a outra solução seria 2 menos 2i. Sempre em pares. Se as raízes complexas são postas em pares, ao ter uma equação diferente, um polinômio, por exemplo, de grau 3, coloquei uma, eu não sei se esse aqui serve, eu estou colocando um polinômio de grau 3 aí. Se eu sei que uma raiz desse polinômio é um número complexo, portanto, eu consigo descobrir qual é a segunda. Raízes complexas vêm sempre em pares. A terceira raiz, ela tem que ser obrigatoriamente o quê?
Imaginário. Não é imaginário? Um número real. Ai, eu vou chorar. Um número real. Por quê? Porque complexa vem par. Se eu tenho 3 raízes e conheço 2 complexas, a outra não vai ter par. Então vai ter que ser obrigatoriamente um número real. Então, se eu tiver um polinômio do 5º grau, a minha mão aqui, do 5º grau, eu sei que uma raiz é real. As outras eu não faço ideia de que seja. Porque pode ser todas complexas, de 2 em 2, pode ser todas reais, pode ser 2 complexas, e assim vai. Beleza? Não sei se vocês entenderam. Eu vou fingir que entenderam. Vou fingir que vocês entenderam. Acho que estava aqui, né? Não sei da onde estava. Qual tela é essa? Tá. Então, chegamos numa equação de 2º grau. As raízes dessa equação podem ser 2 iguais, 2 diferentes ou complexas. Para isso, eu vou usar soma e produto. 2 números que somados deem menos 5 e multiplicados deem mais 6. Então, as raízes serão o menos 2 e o menos 3. Se eu somar menos 2 com menos 3, vai dar B com o sinal trocado. E se eu multiplicar esses dois, vai dar C com o mesmo sinal. Agora, se você fizer básica, vai encontrar o mesmo resultado. Quando as raízes são reais, distintas. Qual a tela que antes dessa? Não é a 4, essa? Essa? Agora, quando as raízes são reais, distintas, a solução é dada por C1 Euler elevado a R1x mais C2 Euler elevado a R2x. Desse modo, nós teremos como solução desse problema, quando as raízes forem reais idênticas, a solução genérica é C1 Euler elevado a R1x mais C2 Euler elevado a R2x. Não importa quem você escolher para ser o R1 e o R2, a ordem não vai alterar. Se eu colocar como R1 menos 3, se você colocar o menos 2, não importa, é só mudar o valor das constantes, mas constante é uma constante. Reais, diferentes, distintos. É o caso que está no slide 3 aqui em cima. Tá? Tudo isso, a Mariana vai gerar um PDF depois e manda para vocês. E também tem lá na apostila, na página... Qual que era a página? 61. Ah, não, eles não têm página. Lá no Moodle, em equações de ordem superior. Então, a solução vai ser y dx igual a C1 Euler elevado a menos 3x mais C2 Euler elevado a menos 2x. Nós poderíamos combinar um trato nosso de colocar as raízes do menor para o maior, então, em ordem crescente, porque daí todo mundo chegaria na mesma resposta. O menos 3 é menor do que o menos 2. Mas não tem obrigatoriedade, não. Agora, ele nos deu condições de contorno no enunciado do problema. Ele deu 2 condições, porque eu tenho 2 constantes. Então, preciso de obrigatoriamente duas condições de contorno. Se fosse uma equação de ordem 3, teria 3 constantes. De ordem 10, 10 constantes. Então, para saber o valor das constantes, eu tenho que ter tantas condições de contorno quanto for o número de constantes. Tu lembra qual que era as condições de contorno, Marinalva? Não. Página 7. Não sei onde está o exercício, mano. Aqui, ó. Ele falou que y de 0 vale 2, y linha de 0 vale 3. Beleza? Então, vamos lá. Pelas condições de contorno, y de 0 vale 2 e y linha de 0 vale 3. A solução era y igual a C1 Euler elevado a menos 3 é x, mais C2 Euler elevado a menos 2x. Então, pela primeira condição de contorno, essa aqui,
2 é igual a C1 Euler elevado a zero mais C2 Euler elevado a zero. Portanto, C1 mais C2 é igual a 2. Achamos uma equação. Agora a gente vai para a segunda. Na segunda, eu tenho a derivada, que vai ser assim. Y' é igual. Não, esse zero aqui é um 3, né? Aqui é um 3. Seria errado. Y', porque eu tenho a derivada aqui, vai ficar igual menos 3C1 Euler elevado a menos 3x menos 2C2 Euler elevado a menos 2x. Fiz a derivada de primeira ordem. Agora, substituindo a segunda condição de contorno, nós teremos 3 igual a menos 3C1 menos 2C2. Pronto. Achamos duas equações. Duas equações e duas incógnitas vai dar um sistema. Vou pegar uma nova tela. Marina, anota ali quais são as equações, me ajuda. Não, só esse final aqui. Agora, vou montar um sisteminha. Eu vou ter assim, menos 3C1 menos 2C2 igual a 3. E a outra? C1 igual a 2. Vou multiplicar essa linha aqui por 3 positivo. E vou somar. 3 vezes C1, 3C1. 1 menos 3, 0. 3 vezes C2, 3. E 2, 1. Então, mais C2. 3 vezes 2, 6. Mais 3, 9. Achamos o valor de C2. Substituindo C2 na primeira equação, deixa eu mudar a cor aqui. Nós teremos C1 mais 9 igual a 2, portanto, C1 é igual a menos 7. Desse modo, a solução particular vai ser Y igual a C1 menos 7. Euler elevado a menos 3x. Mais C2, que é 9, vezes Euler elevado a menos 2x. Essa aqui é a solução particular do sistema posto. Garotada, alguma pergunta? Para variar, não. Quinta série. Não sei se eles estão escutando, se eles estão dormindo, porque não tem nenhum feliz com a tela aberta. Estamos escutando, professor. Tudo ok, tudo ok. Querem que volte alguma tela? Não, acho que não. Eu vou fazer uma pergunta. Acho que não precisa, não. Eu vou fazer uma pergunta, crianças. Se estiver muito rápido, vocês também falam. Vocês querem uma aula do número complexo? Ou não precisa? Se não for incômodo. Seria bom. Tá, então, vamos marcar para a semana que vem, então. Na terça-feira, a gente faz uma aula do número complexo. Resumo, Beleza. tá, criança? Eu não vou detalhar muito, mas eu vou mostrar ali como que é, vou dar a forma algébrica, a forma trigonométrica, o plano de Erlang-Gauss. É só a base do número complexo, tá? Eu não vou fazer cálculo com variáveis complexas, porque isso vocês vão ver um pouco em cálculo 3, e aqueles que são de elétrica vão ver muita coisa dentro da elétrica. Os demais, daí depende das aplicações. Eu acredito que as aplicações maiores possam se dar tanto na elétrica quanto em ambiental. Nos outros cursos, eu creio que não tem tanta aplicação. Mas, como eu disse, é um conhecimento. Vai facilitar pelo menos a vida de vocês em EDO, para entender um pouquinho por que é aquilo, e em cálculo 3, se não forem aplicar dentro do curso.
Então, terça à tarde eu vou dar um resumo ali de números complexos para os senhores. Se for, qualquer coisa a gente estende um pouco mais aí na próxima terça. Agora, nós vamos dar sequência aqui num exemplo que as raízes são idênticas. Então, nós temos, nessa primeira bateria homogênea, variáveis constantes, raízes diferentes, raízes iguais e raízes complexas. O método de resolução é sempre igual, achar as raízes. Por Bhaskara, por Briones-Fini. E a maneira de colocar a resposta daí muda um pouquinho, de acordo com o tipo de raiz. Se eu tiver uma equação de ordem 4, por exemplo, tiver raízes iguais e raízes diferentes, é só você juntar os dois métodos na hora de elaborar a solução. Só misturar aí o trem. Onde você juntar agora, Maria? Quando as raízes forem reais e iguais, o método de solução, Marina copiou tudo menos que era copiar, tá bom? Quando as raízes forem reais e iguais, a solução vai ser do tipo C1 Euler elevado a R1x mais C2x Euler elevado a R2x. Essa é a diferença. Ah, não, o R2 é um R1. Desculpa. Aqui, ó. Deixa eu até apagar o índice aqui, porque são raízes iguais. Isso acontece quando o R1 for igual ao R2. Não é só para segundo grau, tá? Terceiro, quarto, quinto, pode ser qualquer grau. Eu peguei uma pequenininha que fica mais fácil a gente entender na primeira aula, mas isso vocês expandam depois para outros contextos, equações maiores. Essa é a solução quando as raízes forem idênticas. Isso vale para equações diferenciais homogêneas de ordem superior à primeira, com coeficientes constantes. Então, como exemplo, nós temos y duas linhas mais 4y mais 4 igual a 0. Observa que coeficientes constantes remete ao produto, ao fator que está na frente dos diferenciais do y. Ou seja, nesse caso, o A vale 1, o B vale 4 e o C vale 4. Esses são os coeficientes. Os coeficientes poderiam ser funções, como eu mostrei na primeira tela. X ao quadrado, seno de x e assim vai. Ou poderiam ser números reais. Eu estou trabalhando com exemplos de números reais. Expandindo, até o final da disciplina, a gente vai ver outras situações. Essa é a primeira e a mais fácil. Agora vai aqui um ponto. Uma equação característica, que vai ser um polinômio com as mesmas características do diferencial. Nesse caso, vai ser r ao quadrado mais 4r mais 4 igual a 0. Essa equação característica aqui, eu quero colocar a mão aqui, como eu faria no quadro, quando eu esqueço. Eu tenho que ficar riscando aqui. É um ponto. Essa equação característica aqui, ela é similar, ela é bem parecida com a equação diferencial. Uma tem potência e a outra tem diferenciais, derivada. Uma tem grau, equação de grau 2, e a outra tem ordem, derivada de ordem 2. Mas tem o 2 ali em comum. E os coeficientes. Fazendo Bhaskara aqui, ou qualquer outra coisa, a gente vai encontrar como raiz o menos 2 e o menos 2. Ou seja, essa equação diferencial apresenta raízes idênticas. E para raízes idênticas, a solução, deixa eu ver aqui, onde está? Ela é posta dessa maneira. Então, só venho aí e substituo. Então, a solução, ele não deu condição de contorno. Então, a solução geral vai ser y de x igual a C1 Euler elevado a menos 2x mais C2x Euler elevado a menos 2x. Pronto.
Essa é a solução da equação dada. Vocês podem derivar 2 vezes, substituí-la em cima e verificar que realmente é isso. Vocês podem também acreditar em mim e não fazer nada disso. Como nunca ninguém tem pergunta, nunca na vida vocês têm pergunta. Ah, tu não colocou a fórmula, porque a fórmula estava no final. A outra estava no começo. Ah, mas eu escrevo. Então tá bom assim, tá ótimo, Mariana. Na próxima aula deve ser a sequência. Não, amanhã não. Amanhã vocês vão apresentar. Garotada, alguma pergunta? Então vamos para a próxima. O último exemplo de hoje, que vai ser raízes complexas. Depois, eu vou deixar vocês livres ali para resolver exercício, tirar dúvida ou ir para casa. Não, já estão em casa. Ou desligarem. Agora, eu vou ter uma equação que tem... Eu vou repetir, tá? Vai ser cansativo. Ordem 2. Mas pode ser ordem 3, 4, 5, 6. Eu vou trazer na próxima aula, me lembra, Mariana, Heloísa, David, alguém, para pegar tipo de ordem 4, pelo menos, e misturar os métodos. Vocês veem que é a mesma coisa, a resolução. É só pegar esse método, juntar com o outro e assim vai. Quando nós temos raízes complexas, a solução é do tipo y de x igual a C1 Euler elevado a alfa x cosseno de beta x mais C2 Euler elevado a alfa x seno de beta x. Alfa e beta, eles vêm da raiz da equação, que é alfa mais beta i. Ao invés de chamar de A e de B, ele chama alfa e beta. Nós temos a outra raiz que é alfa menos beta i. Com disso, eu vou tirar que o que nos interessa é o módulo de beta, tá? O alfa com o mesmo sinal, se for menos eu uso menos. E aqui, ó, eu tenho o mais beta e o menos beta. Então, só interessa o valor absoluto do beta. Não precisa do sinal. Tipo, ali em cima você colocou a solução geral da equação, fica tal, e aqui embaixo você escreveu como C do cosseno. Porque é número complexo. Não, mas aqui em cima aparece como complexo. Ali? É, mas não aparece. Ah, tá. Porque essa é a expansão de Euler. Euler elevado a alfa x, beta i x é equivalente ao que está ali. Mas tem uma demonstração na apostila, eles podem dar uma olhada. Tá, crianças? Podem não precisar aceitar que é isso aí. Podem ir lá na apostila que tem uma demonstração. Deixei lá. Agora é a 13? Isso. Nós temos uma equação diferencial que ela é y em duas linhas, mais 6y mais 13 igual a 0. Eu não vou fazer soma de produto, porque eu sei que as raízes são complexas nesse exemplo. Então eu vou fazer báscara. Então, vou ter aqui, ó, menos 6, mais ou menos a raiz quadrada de 36, menos 4 vezes 1 vezes 13, 52. Acho que eu fiz certo, né? Dividido por 2. Então, vai ficar menos 6, mais ou menos raiz quadrada, 36. Menos 52 vai ficar menos 16 dividido por 2. Que vai ser igual a menos 6 mais ou menos 4i sobre 2. Lembra, crianças,
que raiz quadrada de 16 é 4, mas tem um menos 1. O menos 1 vale i ao quadrado. Raiz quadrada de i ao quadrado é i. Pronto, tirei a raiz. Isso aqui vai ser igual, posso simplificar, menos 3 mais ou menos 2i. Ou seja, alfa igual a menos 3 e beta igual a 2. E é isso que eu preciso para a solução. Raiz complexa aparece em pares. Se um número complexo o conjugado dele também é raiz. Observa aqui, crianças. Nós temos como raiz R1 igual a menos 3 mais 2i. E a outra raiz, R2 é menos 3 menos 2i. O conjugado implica em mudar o sinal do meio. Isso é o conjugado. É como se fosse, fazendo uma analogia a números reais, é o simétrico, o espelho dele. No plano de Argand-Gauss, a gente vai aprender que nós temos aqui o eixo imaginário e aqui o eixo real. Eita, era para ser real o negócio. Real, não real. Real. O eixo imaginário e o eixo real. A raiz ficou menos 3 mais ou menos 2i. Então, menos 3 é real. O real está aqui. Menos 3 mais... Vou pegar a primeira raiz, olha. Menos 3 mais 2i. E a segunda raiz, menos 3 menos 2i. Aqui é a parte imaginária. Então, a parte imaginária eu tenho 2. Está aqui, ó. O 2 está aqui. Então, está aqui o primeiro número complexo. No plano de Argand-Gauss, ele é representado por esse ponto. É como se fosse um x e um y. Não é o plano cartesiano, porque eu só tenho um número. E esse um número, eu preciso de dois lugares diferentes para representar ele. No plano cartesiano, eu preciso de um x e de um y. E aqui eu só tenho um x. O x é o número complexo. Esse r é o meu x, é meu y. Então, eu só tenho uma variável, mas eu preciso de dois eixos para representar. No número real, se eu tiver uma variável, eu só tenho um eixo, que é o eixo da reta numérica. Aqui não, eu preciso de duas retas numéricas para representar um único número. Se fosse um número real, 2. Eu vim aqui, ó, que é o 0, o 2 está aqui. Eu preciso só de um eixo. 3. 3 está aqui. Vem aqui e coloco 3. Agora, o número imaginário, eu preciso de dois eixos. Um eixo para a parte real e um eixo para a parte imaginária. E o próximo número é o menos 3 ligado com o menos 2 aqui. Então, eu tenho os dois números. Esse aqui, ó, é o meu R1. Esse aqui é o R2. Esse é o plano de Argand-Gauss, é assim a representação. Encontrei o alfa e o beta, que deu menos 3 e 2. Não, 2. É o valor absoluto do beta. Também tem uma demonstração lá porque a gente usa o valor absoluto, mas é o valor absoluto. Então, vamos lá. A solução geral vai ser y de x igual a C1 Euler elevado a alfa x cosseno de beta x mais C2 Euler elevado a alfa x seno de beta. Deixa eu só arrumar aqui, crianças. De beta x. Essa é a solução geral daquela equação. E a aula de hoje fica com esses três tipos de equações. Agora, se eu tivesse uma equação maior, era só você pegar o método A, B e C e juntar eles para dar a resposta. Se eu tivesse na mesma equação resposta real, resposta imaginária. Alguma pergunta, crianças?
Quinta série. Eu achei que eles querem ir embora hoje. Não. Não, se não abrirem a CAN, vocês vão ver a nota no final, tá? Eu tô anotando um por um que tá abrindo a CAN aqui. A nota vai ser pela CAN aberta. A câmera não abre, A nota professor. vai ser pela CAN aberta. Ó, agora- Não, eu tô conversando com você aqui. Eu estou presente aqui. É, né? Faz um documento lá para eles assinarem a chamada, Mariana. Crianças, é isso. Nós ficamos por aqui. Eu só vou fazer um documento para vocês assinarem a chamada. Eu vou passar o documento por aqui. Tem 24 alunos, então na chamada vai ter 24 pessoas. Ok, Mariana? Pode parar a apresentação ali, que eu consigo ver o rosto deles melhor. Cíntia, abre essa câmera. Vou ligar para tua mãe. Tu colocou na secretaria acadêmica? Ah, já tô pelo celular. Ah, entendi. Ela arrumou uma desculpa. Agora a escola dela é o celular. Garotada, eu vou passar o link. Pode ser pro WhatsApp, então. Anota. Hã? Para de gravar. Para de gravar, por favor, ela falou. O meu mouse